Miguel, este caso é um caso muito interessante e eu vou-te explicar porquê. Porque, de facto, há aqui um diagnóstico de esquizofrenia e não podemos logo atribuir, dizer que tem uma esquizofrenia, logo é um indivíduo violento, não é isso que nós temos. Mas temos que olhar para os antecedentes deste indivíduo. Este indivíduo tem como antecedentes tráfico de droga, incêndio e tinha-se ameaçado com arma branca uns funcionários de um hotel. E foi presente a juiz e foi colocado em liberdade. Agora vou misturar que é, então se este indivíduo tinha uma patologia, não se controlava se este indivíduo fazia medicação ou não, que esse é o grande problema. É que a nova lei de saúde mental que foi alterada o ano passado colocou em liberdade pessoas que estavam a residir com medidas de segurança longas e que foram colocadas na rua e que agora quem é que controla se eles fazem medicação ou não. E percebemos que o facto de não fazer medicação, o facto de depois até terem consumos de álcool e droga que vai ser desinibidor para poderem ter surtos. Mas este indivíduo tinha uns antecedentes criminais esses. Como é que se colocou em liberdade este indivíduo? E depois vamos analisar para o caso em questão. Ele tentou fazer um assalto de uma bomba e há um elemento da GNR que não estava armado, e é importante que isso se diga, que tentou impedir o assalto. E ele agrediu, pelo que se sabe, deu cerca de 10 facadas a este elemento da GNR e depois... aqui é que começa a outra parte, que as câmaras de videovigilância podem ajudar na reconstituição, que é... Dizem que foi no momento em que ele depois fugiu que terá caído por uma ribalceira e que fez um traumatismo crânioencefálico. A autópsia dá o seguinte: traumatismo crânioencefálico com laceração de encéfalo. Desmontando isto, ele fez uma fratura do crânio que levou a uma lesão grave do crânio e que teve uma morte praticamente imediata. Só que é preciso investigar agora o outro lado, que é como é que ele caiu. As quedas são um grande desafio para a medicina legal. E porquê, Miguel? Porque podem ser acidentes, podem ser homicídios e podem ser suicídios. Não vamos retirar daqui o suicídio porque este indivíduo provavelmente não tinha intenção de se matar, poderá ter sido um acidente, mas agora temos uma outra situação. E este indivíduo, se esteve em luta com o elemento da GNR, foi aonde esta luta? Será que ele foi empurrado e ele rolou e embateu com a cabeça? Ou ele de facto ia em fuga e embateu com a cabeça porque escorregou? Esta resposta pode ser difícil de ser dada pela medicina legal porque há lesões que podem não contar a história. É importante depois ouvir aquilo que o elemento da GNR tem para dizer e outra coisa que é olhar para as mãos deste elemento da GNR e perceber o quê? Tem lesões de defesa? Essas lesões de defesa são ativas, são passivas? Tem restos de pele porque teve em luta com este indivíduo? Defendeu-se este indivíduo? Todas estas questões, este caso é um caso que tu começaste a contar e muito bem o enquadramento da psiquiatria. Nós sabemos que a saúde mental não tem plano de resposta, não se controla se estes indivíduos fazem medicação ou não, foi presente a juiz e foi colocado em liberdade e depois ele continuou a cometer este tipo de crimes. Isto é tudo uma... Continuamos sem soluções, sem respostas sérias ou que sejam pragmáticas para essas pessoas estarem protegidas, eventualmente, mas também a sociedade, portanto, as pessoas que convivem com eles. E sabes porquê, Miguel? Porque o doente psiquiátrico é um doente que não dá votos. E porque o doente psiquiátrico é um filho de um Deus menor que as pessoas querem enclausurá-los nos sanatórios e nos manicómios e ali ficam fechados e ninguém depois se preocupa se eles estão integrados na sociedade, se eles fazem medicação ou não fazem. E depois, sistematicamente, eles têm estes episódios e repetem estes episódios e vão para os serviços de urgência e são medicados no serviço de urgência. A lei até alterou... Estabilizados temporariamente? Temporariamente e às vezes até com outra coisa, Miguel, que é, agora já não se chama internamento compulsivo, chama-se internamento não voluntário, que ele pode recusar e que o juiz acabou por perder um bocadinho da competência de poder decretar que ele seja internado para fazer medicação. E neste momento a nossa saúde mental está completamente perdida e nós daqui para a frente só vamos ver ainda mais este tipo de situações. E como estes indivíduos são indivíduos que a sociedade quer vê-los escondidos, porque depois também há uma outra coisa, e para terminar, Miguel, é que há um grande estigma da nossa sociedade, porque se, por exemplo, eu tiver um familiar que tem
tem uma doença mental e que até já esteve internado, eu vou esconder isso. Porquê? Porque amanhã, se eu falar mais alto com alguém, vão dizer, olha, aquele é igual ao maluco da família dele. E isto é a nossa realidade. Há um estigma muito grande em relação à doença mental e nós escondemos a doença mental e não damos apoio a estas pessoas.